Bom, esse é o problema 3 da página 73. Aqui está o contexto que ele está envolvido, tá? Ele envolve interpretação de gráficos. Tá? Então vamos ler aqui. O gráfico a seguir mostra a distância percorrida por Lucas em seu carro, das 8 às 12 horas de certo dia. O tempo indica o número de horas decorridas após as 8 horas. Então quer dizer que o zero aqui, no momento que começou isso, era 8 horas. Quando eu estou no 1, quer dizer que passou 1 hora em relação às 8 horas. Né? Então aqui seria as 9 horas, né? 10, 11, 12. Então. E aí tem as perguntas, tá? Item A. Estime a distância percorrida por Lucas das 8 às 9 horas desse dia. Bom, das 8 às 9 seria do 0 até 1, né? Em que período Lucas ficou parado? O que representa esse par ordenado no gráfico? Tá? E quantos quilômetros Lucas percorreu das 11 às 12 horas? Tá? Bom, eu reproduzi esse gráfico no papel, ele está aqui, então, para responder as perguntas. Deixa eu ver se eu dou um pouco de zoom nisso aqui. Bom, o que é o seguinte, ó. Quando você analisa esse gráfico, esse trecho aqui, a função está crescente, e é uma reta que tem um ponto fixado no 0,0 e outro no 2,150. Quer dizer que aqui, para quem começou a estudar o capítulo função afim, ó, isso aqui é o trecho de uma função linear, tá? Porque ela passa pelo 0,0. Então aqui vale regra de 3. É nesse caso que vale regra de 3. Então, para responder o item A, ó, se passada 2 horas ele percorreu 150 quilômetros, então, após 1 hora, ele tem que ter percorrido metade disso. Né? Então, o valor daqui é 75 quilômetros, tá? Porque aqui existe proporcionalidade. Tá? Dá para fazer por semelhança de triângulos, inclusive. Então, analisando esse trecho, por proporcionalidade, descobre-se que aqui é 75 quilômetros. Né? Bom, eu escrevi uma resposta aqui. Ele quer saber quando que o Lucas ficou parado, né? Ó, se você olhar o gráfico, ó, das 2 para as 3 horas, ele não andou nenhum quilômetro, né? Porque às 10 da manhã ele tinha andado 150 quilômetros e todo esse período entre 10 e 11 horas, a distância continua 150, tá? Quer dizer, ele não andou nada, ele ficou parado aqui, tá? Então aqui ele estava percorrendo, se movimentando, aqui ficou parado. Bom, tem a pergunta C, o que significa esse par, né? Olhando o gráfico, ó, cada x é um tempo, tá? Em hora, e cada y é a distância percorrida após aquele tempo, tá? Então, o que quer dizer o 2,150, né? Quer dizer que após 2 horas, o Lucas percorreu 150 quilômetros, né? Ou seja, né, é o que está mostrando aqui, né? Quer dizer, ele começou às 8, né? Às 10 ele já tinha percorrido 150 quilômetros, né? Bom, daí ele quer saber no item D qual que é a distância que o Lucas percorreu das 11 às 12 horas. Né? Ó, daqui até aqui. Ele voltou a se movimentar, porque o gráfico passou a ser crescente. Tá? Então, às 11 horas ele tinha percorrido 150 quilômetros e às 12 horas ele percorreu 200 quilômetros em relação ao 00. Tá? Então, ele está, como a gente começou na posição 0, né? Você pode dizer que ele está nesse marco. Né? Então, das 11 às 12 horas, ele percorreu esse tanto aqui, né? Que é de 150 até 200. Então, 50 quilômetros. Né?